Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Conforme prometido ontem, hoje traremos o segundo e último vídeo sobre as reflexões que me vieram à mente diante da aprovação ontem da reforma da Previdência pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP. Vocês já observaram como medidas de tamanho impacto econômico e social repercutem no imaginário coletivo, no nosso imaginário como sociedade, certas alusões a valores eminentemente pertencentes à esfera privada, e aí eu me refiro a dois, a saber, bondade e maldade. Quantas vezes vocês já ouviram no discurso político, no discurso da mídia, a expressão pacote de maldades, entre aspas, para se referir a medidas de maior ortodoxia fiscal e econômica, e em sentido contrário, entre aspas, também pacote de bondades, em alusão a medidas que aprovem benesses, que aprovem prerrogativas, privilégios a algum grupo, a alguma corporação. O que vocês acham do uso desses dois substantivos, substantivos abstratos, bondade e maldade, no espaço público? Por favor, comentem. A meu ver, trata-se de um uso muito inapropriado por serem esses valores da vida privada. Por quê? Por exemplo, como se pode praticar bondade em relação a alguém? A prática da bondade, a empatia, a simpatia, pressupõe, no meu entender, uma relação interpessoal, um vínculo afetivo até em grau bastante elevado, com o conhecimento das necessidades, das fragilidades de cada pessoa. Essa é a bondade. Em sentido contrário, a maldade. Se você quiser atingir alguém, se você quiser prejudicar alguém, você tem que conhecer bem aquele indivíduo, aquela pessoa que você deseja afetar. Afetar de afexo, que leva a afetos. Esse é o mundo dos afetos, que é o mundo das conexões intersubjetivas que nos ligam uns aos outros, que são vínculos da esfera eminentemente privada. Como vocês veem o uso dessas palavras bondade e maldade no espaço público? A meu ver, um mero artifício retórico que revela a forma personalista como a maioria dos nossos governantes exerce o seu poder. E talvez ainda pior, a forma como nós, cidadãos comuns, os enxergamos, seja como verdadeiros salvadores da pátria, redentores, e aí agentes de, entre aspas, bondades, ou, em sentido contrário, como verdadeiras encarnações do mal, do demônio, para usar uma expressão bastante religiosa, e que só seriam mesmo capazes de praticar, entre aspas, maldades. Só que, entendo eu, medidas como essa, tomada na Assembleia de São Paulo, são, antes de mais nada, uma resposta a uma realidade bastante objetiva, quantificada inclusive em números, que é a inversão da pirâmide etária. Nas sociedades modernas, isso é um aspecto mundial, as taxas de natalidade vêm decaindo drasticamente. Por quê? Porque as pessoas não têm muito tempo para filhos, porque as pessoas têm que ganhar o seu sustento, porque fica cada vez mais difícil você oferir ganhos, você conseguir manter a sua sobrevivência, não tem tido filhos. Essa é uma realidade estatística mundial. Enquanto que, graças aos avanços da medicina, aos antibióticos, tratamentos contra câncer, etc., nós conseguimos prolongar a longevidade.
Então, essa inversão na pirâmide demanda medidas mais ortodoxas, como a revisão do nosso sistema previdenciário, que, aliás, reitero eu, é uma realidade em todo o mundo e não poderia ser diferente entre nós. Bom, onde eu quero chegar, já me aproximando da conclusão desse vídeo? Acho que essa reflexão sobre bondades versus maldades no espaço público pode ser um bom indicativo das suas escolhas políticas, aproveitando o mote da aproximação das eleições municipais. O que eu quero dizer a vocês com isso? Uma sugestão de que vocês observem o discurso dos vários candidatos, daquelas pessoas nas quais você se sentir mais inclinado a votar, e que vocês identifiquem se essas pessoas abusam desse tipo de artifício retórico, falando em bondades, em maldades, em valores do espaço privado e não da vida pública, ou se, pelo contrário, essas pessoas têm algum programa de governo, algum programa efetivo a propor, aí sim, em prol da solução de problemas bem objetivos apresentados por aquela coletividade, por aquele município. Acredito que essa seja uma boa pista, seja uma boa medida para começarmos no Brasil a escolher líderes políticos que efetivamente ajam como gestores de problemas públicos, de problemas da coletividade, e não como populistas que baseiam o seu poder, os seus impérios na mera retórica extremamente vazia. Bom, esses eram os meus comentários para hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários. Por aqui me despeço e até o próximo Chá com Debate.